Fala, galera do De Placa, tô aqui com o Péricles Bassols, nosso comentarista de arbitragem, ex-árbitro FIFA, Bassols. A gente separou aqui alguns lances. Vamos lá. E hoje eu não quero perder muito tempo, 22ª rodada, já quero direto pro lance mais polêmico que gerou muita repercussão, inclusive declaração do presidente do Palmeiras colocando em xeque a utilização do VAR. Isso. Vamos ao lance determinante, o lance mais polêmico da rodada e talvez um dos mais polêmicos do campeonato. Palmeiras 1, Inter também 1, jogo no Gigante da Beira-Rio, estava 1-1 nesse momento da partida, a bola vem tocada para o William, o Lucas Lima ajeita, o Bruno Henrique faz o gol. Arbitragem do Braulio da Silva Machado, interpreta esse lance do Klaus com o William como lance faltoso do Internacional. Tanto que ele dá vantagem. Ele sinaliza a lei da vantagem, mas depois volta pelo VAR e marca o lance. Vamos lá, Bassols. O VAR ontem era o Wilton Pereira Sampaio. Enquadra aqui direitinho vamos isso. Lá. Vamos lá. O VAR era o Wilton Pereira Sampaio, o VAR da última Copa do Mundo. E ele fez uma intervenção correta porque ali a gente tem uma mão que puxa uma fase de ataque. Essa mão tem que ser marcada, tá? As questões em cima desse lance são... o que a gente tem que entender é que tem uma falta anterior que gera essa mão do William. Isso é suficiente para não marcar? Não, tem que ser marcado porque essa mão, ela gera uma situação iminente de gol. A regra diz que mesmo sem querer, quando você tem um toque com a mão na bola e essa mão puxa uma situação iminente de gol ou faz um gol direto dessa mão, ou se faz um gol direto dessa mão, a jogada tem que ser anulada. Então, eu vou te interrompendo aqui, porque eu acho que é importante a gente pontuar algumas coisas. Então, vamos lá, tá? Na anulação do gol, a arbitragem acertou. Na anulação do gol, para a regra de hoje, da regra como ela a arbitragem acertou. Beleza, tá? Então, vamos ao próximo passo. Depois de analisar o vídeo, qual deveria ser a atitude do Braulio da Silva Machado? Anular o gol e marcar a falta para o Internacional, como ele fez, marcar o toque de mão do William, opção A. Opção B, anular o gol, marcar a falta em favor do Palmeiras, a carga do Klaus sobre o William. Ou opção C, olhar o lance no vídeo e não anular o gol. A opção de marcar a falta a favor do Palmeiras, a carga do Klaus no Williams. Tá, se eu não me engano, é a sua opção William, B. É a opção B. Essa falta teria... O reinício teria que ser com a falta a favor do Palmeiras na frente da área. Só que eu quero aproveitar isso para abordar o quanto essa situação seria, não esdrúxula, mas ela seria difícil para controle do jogo. Porque a regra atual, ela não previu com relação à mão que um lance como esse, onde você tem uma falta anterior e depois uma vantagem, que você vá dar vantagem ao lance e seguir com o gol. Não tem essa previsão, porque só tem a previsão da mão. A partir do momento que ele abriu a janela, que ele abriu a revisãozinha, a tela da revisão e foi lá ver, ele teria que voltar com a falta para a qual ele deu vantagem. Falta para o Palmeiras. Falta para o Palmeiras. Essa seria a atitude correta. Só que olha o quanto isso fica contraditório. Eu vou marcar uma falta a favor do time que recebeu uma vantagem. Olha como no contexto isso é ruim. Então o que fica de análise aqui, eu tenho que separar o que eu entendo que é correto, o que seria bom para o futebol, que o que seria bom para o futebol seria a alteração da regra nesse lance, para que se numa situação como essa a gente tivesse vantagem e a vantagem fosse concretizada, porque no final das contas, Luizinho, o que a gente teve ontem foi o futebol ontem beneficiou o infrator. Então, o futebol ontem, ao invalidar esse gol no final das contas, ele beneficiou o infrator, que foi o Klaus, quando fez a falta sobre o Williams. Então, sobre o William. Eu discordo. Eu não vou ficar aqui debatendo há muito tempo, porque a gente tem outros lances a mostrar, claro, que a autoridade no assunto é o Bassols. Eu discordo, acho que não beneficiou o infrator, porque o William, a partir do momento que toca com o braço na bola, ele se enquadra também na condição de infrator. Mas discordar disso está ótimo, porque isso, por enquanto, não é a regra. É só uma maneira que eu tenho de pensar. Sobre a regra, eles atuaram corretamente ao anular e erraram no reinício do jogo, que teria que reiniciar com falta para o Palmeiras na frente do gol, na frente da área. Para mim, o lance, ele
ele é um lance difícil. Muito difícil. É um lance mais complexo do Campeonato Brasileiro. É difícil você ver a mão do William, mas depois que você pega a mão do William, ele é fácil. É fato. Aí ele se torna fácil. Você anula o gol. Isso. E depois era muito fácil. Era só apitar a falta que ele tinha marcado, porque não houve a concretização da vantagem. Perfeito. Acabou. O lance é tão complexo, só para explicar para vocês, nos últimos cursos, essa mesma mão do William, no meio de campo ou antes do meio de campo, com uma troca de bola pelo Palmeiras, não seria marcada. Mesmo na regra atual, mesmo que saísse o gol. Porque você não está numa situação iminente de gol ou daquela mão não saiu o gol. Só para a gente entender o quanto que esse lance é complexo. Para mim, o lance mais complexo do Campeonato Brasileiro até agora, para decisão com VAR, para decisão de campo... Até agora, o lance mais complexo, para mim, com um desfecho não 100% correto, 50% correto, que foi a anulação do gol pelo toque de mão, e o reinício incorreto. Mas na influência do jogo, para a influência do jogo, a tomada da decisão foi correta. Que assim, foi gol, você não marcar uma falta... Se eu inverter uma falta, acontece toda hora no jogo. Exatamente. Agora, um gol é um lance foi correta, a decisão foi correta e não dá para dizer, pelo amor de Deus, eu já vi declarações aí do presidente do Palmeiras, outras declarações nesse sentido, não dá para dizer que esse retorno com a cobrança de falta na frente da área influenciaria, porque aí é querer ser evidente de achar que a falta iria para dentro do gol, né? Bom, vamos lá para o próximo jogo, e para mim esse foi o grande erro da rodada, tá? A arbitragem do Paulo Roberto Alves Júnior na Arena Independência para Atlético Mineiro e Ceará. No Horto. Cara, que pênalti foi esse, marcado por Vozão, Bassols? Então, ele está bem posicionado tecnicamente, olha só como ele entra exatamente onde se pede para o árbitro entrar. Ele foi traído por alguma situação de imagem mesmo, de você ver errado, né? E acho que ele não conseguiu observar corretamente. Ele achou que o Igor Rabelo fez o contato contra o atacante do Ceará. O Paulo Roberto não percebeu que o atacante do Ceará erra a bola e é ele quem chuta o Carlos Eduardo Nunes Braga não chamou. E aí é isso que eu quero abordar. O Carlos Eduardo Nunes Braga, na função de VAR, não chamou o Paulo Roberto para essa revisão. Isso é um erro claro. Erro claro. Quando visto no VAR, ele tem que chamar o árbitro porque não há contato do defensor com o atacante, há contato do atacante com o defensor. E não tem nenhum toque do defensor com a perna do atacante do Ceará. Então, deveria haver a chamada, não houve a chamada. Isso é um erro muito grande do VAR, que não na verdade, o VAR está aí para lances como esse. É a jogada do Felipe Cardoso com o Igor Rabelo. O Felipe Cardoso, ele fura, né? Porque o pé direito toca a bola e ela segue, aí ele na tentativa de bater com o pé esquerdo, olha só, ele acaba furando. Cara, o pé dele toca a bola antes, o pé de apoio dele toca a bola e tira o pé que vai chutar. E, assim, é um erro muito grave. É um erro muito grave da Muito grave. Talvez o mais feio, aí eu vou dizer, o outro para mim é o mais complexo, né? O do Palmeiras, esse talvez seja o mais feio do Campeonato Brasileiro até agora. Não dá para marcar um pênalti desse, não dá para o VAR não chamar. A minha dica que fica para ir, e talvez para a comissão, é ela voltar com árbitros mais experientes para a função de VAR. O Carlos Eduardo Nunes Braga não é um árbitro tão experiente assim, pode ter se saído bem em treinamentos, mas ele não tem experiência que, por exemplo, Marcelo de Lima, Eber, outros árbitros já têm estrada para estar na função de VAR. Vamos aqui rapidinho para mais uma jogada, outro jogo polêmico, o confronto entre Vasco e Corinthians. O Corinthians venceu de 1-0 na Arena do Timão. Eu só quero botar aqui o lance do gol anulado do Vasco, tá? Vamos lá. Que é um lance objetivo, de posição de impedimento ou não. Mas o Luxemburgo saiu de campo, e aí a gente está vendo o lance por essa tomada, obviamente a gente não tem nenhuma condição de avaliar se houve impedimento ou não. Deixa essa imagem aí, gente, por favor. Porque o Luxemburgo falou que essa imagem ela não serviria para a marcação do impedimento, e mais, que o VAR, que a comissão de arbitragem deveria vir a público e mostrar uma imagem que apresentasse a posição irregular. Sua opinião, Bassols? Então, sobre isso, a comissão de arbitragem disponibilizou uma outra imagem que a gente vai colocar depois dessa, onde tem, na verdade, nessa imagem, essa daí agora, a anterior, ela meio que sobrepõe a linha vertical. E hoje de manhã eu consegui a autorização do Gaciba para expor essa imagem. Essa imagem mostra a linha vertical sendo traçada no ombro do jogador do Vasco. E o ponto aqui embaixo, uma linha amarela com um tracejado azul vertical, que é o pé do jogador do Corinthians. Essa imagem é clara. E é só para deixar claro que hoje a gente está tratando de tecnologia.
O que pode acontecer é dentro da cabine o árbitro e o técnico operador dessa tecnologia traçarem errado. Mas aí seria um erro muito grave. Não aconteceu isso, a imagem mostra pra gente que eles traçaram no lugar correto e o lance está em posição de impedimento. Não existe também, assim como o presidente do Palmeiras, não adianta a gente ficar, ou presidentes e técnicos ficarem lançando expectativas ruins para o campeonato. Só para a gente tem a linha amarela, que é a linha ali do pé do último defensor do Corinthians, e uma linha mais escura, que é a linha tracejada ali do vermelho, até a linha escura, que é a linha onde está o jogador onde corta, ali é onde corta o ombro do jogador do Vasco. E dali temos a posição de impedimento. Podemos avançar, né? Claro, podemos avançar. Então, beleza. Não procede, portanto, a reclamação para cima desse... E ó, deixa eu falar um negócio aqui rapidinho. Ricardo Marques Ribeiro, mais um jogo. Tem que melhorar o controle da partida. Entre outras coisas. Mas eu vou ficar só no controle da partida. Deixa que eu falo. Você não fala nada, não. Tá. Deixa que eu falo, tá? Tá. Para ficar só no controle. Vamos melhorar um pouquinho. Porque o primeiro gol foi isso daí. Isso. Vamos melhorar o controle da partida. E agora para um jogo polêmico também, Fluminense e Grêmio no Maracanã. Cara, vamos lá. Vamos pro, 2 lances que o árbitro de vídeo chama o árbitro de campo para analisar. E o Caio Max Augusto Vieira, né, do Rio Grande do Norte, ele me pareceu muito consciente nas não marcações depois da análise do VAR. Eu quero a tua interpretação, primeiro lance da bola que toca na mão do Yuri dentro da grande área. Vamos lá. O Caio, o primeiro ponto que eu tenho que ressaltar é o seguinte, o Caio é um árbitro que até a rodada anterior a essa não tinha tido nenhuma intervenção do VAR. No jogo Atlético Mineiro e Avaí, ele tem uma intervenção de uma entrada que a gente chama de laranja, Luizinho, uma entrada quase vermelho. Tá. Ele dá amarelo no campo, é chamado e volta com a decisão dele de campo, mas a decisão correta era o vermelho. O que eu quero ressaltar com isso para fazer o link com esse jogo? Quando o árbitro vai à área de revisão, ele tem que voltar com a decisão correta, mesmo que ele tenha decidido algo diferente no campo. Ele tem que se desprender da imagem que ele viu no campo e passar a ser um árbitro de vídeo, analisar o lance no campo, o lance do vídeo que ele está vendo do vídeo. A imagem do vídeo, ele passa a ser o VAR, ele assume o comando do VAR. E ele não fez isso, ele não tem feito isso. Caio, tem que se desprender da questão do VAR tá te chamando, Caio. José Cláudio Rocha Filho José Cláudio Rocha Filho chamou corretamente. Tá. O lance ali é um lance de domínio com a mão, mesmo um domínio que ele acabou não querendo, que talvez não tenha sido intencional, ele tem um ganho técnico, tático com aquela mão. Sim. E isso é uma mão de pênalti numa disputa dentro da área. Tinha que voltar com a marcação do pênalti, Caio. Não voltou, ficou preso à sua decisão de campo. Cuidado com isso, cara. Você estava muito bem no campeonato, continua muito bem, mas cuidado com isso. Vamos para outro lance desse mesmo jogo, porque ele, minutos depois, foi chamado novamente pelo José Cláudio Rocha Filho para analisar esse lance aí. Seria um toque do Juninho Capixaba em cima do João Pedro, um toque embaixo, que é uma soladinha que atrapalha o João Pedro no alto. Essa chamada é muito ruim. Também né? acho. Então vamos lá. Primeiro, a chamada é ruim, é uma chamada fraca. O VAR errou ao chamar, tá? Porque é um lance interpretativo de campo, não é um erro claro como o da mão. Mas uma vez que chamou, vamos entrar de novo na questão do Caio, que é o árbitro da partida. Chamou, Caio, vai livre para a área de revisão, vai ver o lance todo como ele deve ser visto na imagem. Você agora, quando sem o seu julgamento prévio. Sem o seu julgamento prévio, que você tem que abandonar o seu julgamento prévio para ver o julgamento do vídeo. Você passa a ser o árbitro de vídeo e tem que analisar como um árbitro de vídeo. E aí tem um calço na subida dele, no tornozelo. E aí a gente não tem a imagem perfeita aí, não tem ela no rosto do Caio, quando ele é chamado para esse lance. Mas eu estava vendo na hora, e o semblante dele de que estava que não tinha gostado da chamada. Sim. E eu vou te falar, ele tá, sabe por quê? Sobre a chamada ele está correto. Porque eu vou falar mais, Bassols. Desculpa, isso foi depois dele não ter marcado aquele pênalti. Isso, exatamente. Imaginemos que ele, depois dessa jogada aí, voltasse a fazer penal. Você tá de brincadeira, acabou o jogo. Não tem mais jogo. Ele não consegue apitar mais o jogo. Seria ruim. Eu acho assim. Seria ruim. Você tem razão. Não dá. Para controle de jogo, você tinha que chamar o VAR. Quem é o nosso VAR? É o José Cláudio. José Cláudio Rocha Filho. José Cláudio Rocha Filho. José Cláudio, desce agora aqui e me ajuda a controlar o jogo. Porque não vai dar. Porque, né? Mas assim, parte desse descontrole seria por culpa dele de não ter marcado o primeiro pênalti. Quando ele foi para essa revisão, eu estou abordando o que é certo. O que é certo é ele voltar com a marcação desse pênalti aí. Bom, tá bom? Polêmica rodada.
Você pode discordar do Bassols, pode discordar de mim, pode concordar sempre com o Bassols, pode concordar comigo. E pode deixar o seu like, se inscrever no canal, porque a gente volta numa outra rodada para analisar também os principais erros. Valeu, Bassols. Valeu, Luizinho. Obrigado. Arbitragem! Ficar de olho, hein? Tamo de olho.